Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Mari Garcia e este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e lá no meu canal do Telegram. Eu vou deixar os links todos aí embaixo na descrição deste vídeo. Você também pode me seguir lá no segundo canal, é o Bíblia Falada Mari Garcia. E você vai poder acompanhar a Bíblia junto comigo. Então, eu te convido hoje para fazer parte deste time, desta equipe e juntos nós estarmos levando à frente o reino de Deus para todo aquele que deseja ouvir a palavra do Senhor. Vamos comigo? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Quanto mais nos aproximamos do tempo do fim, mais Satanás escancara suas mentiras. E existe um público que parece que deseja ser enganado. São pessoas que facilmente são levadas por idolatria, falsidades e todo tipo de mentiras enrustidas. A estratégia de Satanás é sempre carregar o maior número de pessoas para o engano, seja dentro ou fora das igrejas. E o próprio apóstolo Paulo está dando este recado para Timóteo, dizendo que nos últimos tempos o Espírito dizia em seu coração que muitos apostatariam da sua fé. Por isso temos que cada vez mais estar vigilantes. Não basta apenas sermos igreja. Precisamos nos encher diariamente, porque basta estar de pé para que você caia. Jezabel era uma bruxa e estava envolvida com todo tipo de ocultismo. Ela tinha diversos falsos profetas que enganavam o povo de Deus no tempo de Elias, que era um verdadeiro profeta. Nada mudou. O que vimos acontecer no tempo do rei Acabe, Jezabel e o profeta Elias apenas prenuncia os últimos dias em que estamos vivendo, e esses dias já chegaram. Jezabel é mencionada no livro do Apocalipse porque ela simboliza o espírito da religião falsa e de todo tipo de sedução espiritual, ou seja, tudo aquilo que parece ser cristão, parece conhecer a Bíblia, até fala muito bem e eloquente, mas nada tem com Deus. Na Bíblia, mulheres más sempre representavam o espírito da religião falsa, que busca sempre seduzir espiritualmente os servos de Deus. Quando vamos para os evangelhos, no capítulo 25 de Mateus, o Senhor Jesus conta algumas parábolas que estão relacionadas ao reino dos céus. E todas elas estão relacionadas à vigilância e à prontidão de ir ao encontro do noivo quando ele voltar. Esses dois temas, vigilância e prontidão, preparo nos assuntos espirituais, são de total importância para a sobrevivência espiritual de nós, a Igreja de Cristo. Ele também menciona a fidelidade quanto ao uso de dons, talentos e recursos que Ele nos deu para fazer a obra do reino de Deus. Todos teremos que prestar contas a Ele pelo que fizemos nesta vida com o nosso dinheiro, com o nosso chamado, ministério, talentos, dons, serviços e tudo que pudermos fazer para a extensão do reino de Cristo Jesus na terra. É muito egoísmo aprendermos e retermos apenas para nós mesmos. Quando eu sei de algo que pode libertar, por que não levar à frente? Vocês lembram da história do rico e Lázaro? O rico queria muito voltar para avisar os seus parentes daquilo que ele estava vivendo, para que eles pudessem, desta forma, mudar o seu estilo de vida. O foco do estudo do capítulo 25 de Mateus é as virgens sábias e tolas. E quem elas representam?
hoje. Elas estão totalmente relacionadas à segunda vinda de Cristo e se aplicam completamente à igreja dos últimos dias. E diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Em primeiro lugar, nós percebemos que as virgens simbolizam a Igreja de Cristo, os cristãos, em sua plenitude. E interessante é que todos estão sendo chamados de virgens, porque de alguma forma já foram separados, já conheceram a verdade. Nos tempos bíblicos, antes que uma virgem se casasse, sempre havia um período de noivado, em que ela teria que permanecer fiel ao seu pretendido esposo e esperar pacientemente por sua chegada. Normalmente ele vinha com expectativa e, à noite, esperava-se que ela estivesse pronta o tempo todo para sair e encontrá-lo quando a sua chegada fosse anunciada. As virgens na Bíblia são metáforas para nós. E Jesus é o nosso noivo. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo sua carta para os cristãos em Corintos, ele disse em 2 Coríntios 11, versículo 2: pois a dedicação que tenho por vocês provém de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Quando olhamos para as lamparinas, ou em algumas versões, candeeiros, lâmpada, a estrutura externa que carrega o óleo, que carrega a substância necessária para acender a chama. Esta lamparina, ela representa o espírito interior de nós cristãos. Quando lemos Provérbios 20, versículo 27, diz: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então podemos dizer que a lâmpada faz parte da essência de cada um de nós. O espírito interno, o mais íntimo, a nossa consciência interna das coisas. E, obviamente, que nós temos o templo do Espírito Santo, que é esta carcaça, esta parte que precisa estar saudável, estar com boas escolhas para carregar esta chama. As lâmpadas carregam esta chama. Lâmpada, no grego, lampas, significa chama acesa. Então, digamos que a lamparina, como estrutura, todas as virgens carregavam. Elas tinham uma certa chama acesa dentro delas. Algo que já havia acontecido, um primeiro amor com Jesus, já havia sido despertado dentro delas. O problema é que elas não carregavam em sua plenitude o combustível. E como é possível um carro andar sem combustível? Da mesma forma, como podemos manter uma lâmpada acesa se não houver combustível?
Na Bíblia, o óleo sempre foi símbolo do Espírito Santo. Vemos isso quando os profetas ungiram os reis de Israel com óleo ou azeite. Quando o sumo sacerdote foi ungido, as lâmpadas eram necessárias apenas à noite, quando as coisas estavam escuras. Sem óleo nesta lâmpada, não tinha como encontrar o caminho na escuridão. A escuridão na Bíblia simboliza o interior não regenerado de uma pessoa que não está salva. Como Nicodemos, que estava saindo da noite espiritual da alma, se movendo em direção a Jesus, a luz do mundo. A escuridão na Bíblia também é metáfora para a escuridão espiritual do mundo em geral. A Babilônia, o poder de Satanás que reside no mundo. Uma curiosidade importante é que o contexto do capítulo 25 de Mateus, onde essas 10 virgens, a plenitude da igreja se encontra, é a grande tribulação, quando a total escuridão espiritual estará em seu auge na terra. E o óleo que dá a luz a esta lâmpada é o Espírito Santo que vive dentro de cada um de nós. Ele é um combustível para que esta luz espiritual, para olhar o caminho que devemos seguir à frente, esteja acesa. O instrumento que ele usa é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sem esta iluminação, nunca entenderemos a Bíblia da maneira que ela deve ser entendida. O homem natural, por seu próprio poder, não pode ver as coisas do reino de Deus, pois elas são discernidas apenas espiritualmente. Sem a luz, não poderemos olhar para o mundo e entender que não somos deste mundo. Olhar para o que o mundo defende e entendermos que nós defendemos justamente o oposto. Sim, aquilo que o mundo diz ser legal, ser correto, ser o que traz felicidade, aquela necessidade de que eu preciso estar sempre feliz, tudo gira em torno do meu umbigo porque eu preciso me sentir amado por tudo e por todos. Enquanto que o próprio Jesus não foi amado por todos. Obviamente que entre irmãos devemos amar e devemos ter uma família em Cristo e devemos sim levar amor a todos, mas sabendo que possivelmente não seremos amados por todos, até porque o mundo não ama-nos como somos. O mundo ama a maneira de Satanás e nós amamos a maneira de Deus. As 5 virgens tolas perderam o contato com o óleo. Elas permitiram que ele diminuísse dentro da lâmpada e também no estoque, naquilo que elas estavam carregando a mais. O óleo reserva. Este combustível reserva. Ele fala muito sobre aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Aquilo que o Senhor aprova dentro do seu comportamento no ordinário, no dia a dia, no cuidado de um marido, de um filho, no seu trabalho, a maneira como você fala com os atendentes e as pessoas que são inferiores a você quanto à hierarquia social. Será que você pensa que em algum momento você está sozinho? Pelo contrário, o Senhor anota e guarda todas as nossas atitudes e cada uma delas vai semeando e vai construindo sobre nós pedras boas ou pedras ruins. Observe também que todas as virgens estavam sonolentas e começaram a dormir. Na Bíblia, o sono está relacionado à morte espiritual, mas, neste caso, todas elas dormiram. Porém, este sono, de maneira geral, está falando de necessidade natural do ser humano, de descanso, e isto não há problema. Mas as 5 sábias, quando acordam de um sono físico, estão acordadas espiritualmente. Porém, as demais, quando acordam, estão ainda sonolentas e dormindo espiritualmente. Então, à meia-noite, quando o grito veio anunciando a chegada do noivo, que estava prestes a chegar, e quando colocamos isso dentro da cronologia, fala das 2 testemunhas anunciando a vinda, preparando o caminho, 2 povos, 2 casas de Israel, preparando o caminho para a chegada do noivo. Assim como João Batista fez com Jesus Cristo em sua primeira vinda. Este grito fala daqueles que estão preparando o caminho, estão anunciando a chegada.
do noivo. E a noite utilizada aqui é um contexto escatológico apontando para o tempo da grande tribulação, o tempo da angústia de Jacó. Porém, metade delas não tinham este óleo, este combustível reserva. É possível alguém comprometido com o Senhor Jesus se perca no Espírito Santo. Todas as virgens se levantaram e pegaram suas lâmpadas. No entanto, 5 delas, talvez por preguiça em manter suas vidas espirituais por meio da interação com o Espírito Santo, talvez por negligência, talvez por se deixar corromper pelos prazeres do mundo, talvez pelo paganismo, idolatria, pecaram, talvez por viverem uma vida escondida, dupla, achando que ninguém estava vendo. Estas não conseguiram mais manter suas lamparinas acesas. O Espírito Santo havia partido e elas estavam sem poder e luz. E digo mais, elas foram mandadas para comprar o azeite, o óleo. E neste tempo da grande tribulação, nós estaremos vivendo um tempo onde não será possível comprar nem vender. Apenas aqueles que estiverem com a marca da besta. Portanto, elas voltam. E quando elas batem na porta, e o noivo abre e diz: não vos conheço. Fica claro que aqui elas já não tinham mais o Espírito Santo. Elas não tinham mais a conexão com o próprio Jesus. É impossível às virgens sábias emprestarem o seu óleo às virgens tolas. Isso porque o óleo fala de algo que foi feito no secreto. E naquele momento se tornou tarde demais. Hoje é tempo de viver uma experiência com Deus. Coloque o seu joelho no chão e comece a encher as suas lamparinas. A chama está dentro de você, mas se não houver combustível, como você vai poder olhar o caminho em meio às trevas que você deve trilhar? Em primeiro lugar, tenha fé, creia que Ele está por você. Em segundo lugar, busque nas Escrituras. Em terceiro, ore. Em quarto, jejue. Em quinto, mantenha frequência para todas essas coisas. Existem muitos falsos cristãos na igreja hoje. Muitos pregadores, mestres que não estão dando comida ao povo da maneira correta. Muitos colocando a nova era dentro da igreja, o paganismo, juntando religiões de todos os tipos, onde muitas delas não defendem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e Filho do Deus vivo. Cuidado, você pode estar sendo enganado por poucas e pequenas coisas. O problema é que Satanás tem diversas estratégias para tirar você do centro da vontade de Deus e desta forma apagar a chama que há dentro de você. Mantenha sempre suas lamparinas acesas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.